Vamos lá, Marcos, capítulo 13, apenas os versículos 3 e o versículo 4. Coloquei como tema aqui, vivendo o fim com fé, o fim dos tempos. Assim a leitura da palavra de Deus. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas essas estiverem para se cumprir? Somente até aqui esse texto para a gente poder desenvolvê-lo no decorrer dessa mensagem, desta palavra que ia ser compartilhada com os irmãos. Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que Tu nos concede de estarmos na Tua presença. Aqui, Senhor, cantando louvores de adoração ao Teu nome, engrandecendo a Ti na beleza da Tua santidade. Senhor, em nome de Jesus, chegamos, Senhor, a um dos momentos mais importantes durante este culto, Senhor. Ó Pai, que é a meditação da Tua palavra, onde estaremos compartilhando, Senhor, os ensinos bíblicos, o que a Tua palavra nos diz nesses últimos dias que estamos vivendo, Senhor. Vivendo o fim com fé, precedendo, ó Pai, aí aguardando o Teu retorno, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja propagado por toda a terra, e Senhor, possa salvar vidas. Esse é o objetivo do Evangelho, as boas novas para a salvação de vidas. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, fala conosco, que não fale eu, mas que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Prepara os ouvidos para ouvir, os corações para receber a boa palavra do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos, graças a Deus, nós estaremos meditando um pouquinho. Eu vou fazer um pedido especial para vocês, como eu gosto de pedir todas as vezes que nós estamos compartilhando a palavra com vocês. Pega a tua Bíblia e deixa ela aberta, Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e 25. Nós estaremos meditando basicamente nesses dois capítulos da Bíblia Sagrada, o Evangelho de São Mateus 24 e 25. E eu queria compartilhar isso com vocês. Amados, o século 20, nós podemos dizer que talvez ele esteja sendo o século das mudanças. O século XX, nós temos experimentado profundas mudanças em todas as áreas. Muitos acontecimentos são de enorme significado para a igreja. Olha que interessante, nós que conhecemos a palavra, que temos meditado nela todos os dias, nós temos que prestar atenção no que o texto bíblico diz, o que a Bíblia nos fala sobre o fim e o que nós estamos vivendo neste fim. E o século XX vem nos marcar com muitos desses acontecimentos, porque esses acontecimentos são plano divino através dos séculos, e nós temos que estar atentos a esses sinais que precedem a iminente volta de Jesus, e nós temos que estar atentos a isso. 3 verdades que a Bíblia Sagrada vem nos dizer aqui no Novo Testamento. Primeiro, daquele dia e hora ninguém sabe, Mateus 24, versículo 36, ninguém. A palavra de Deus vai nos dizer que nem os anjos e nem o Filho sabe o dia do retorno e da sua volta. Somente Deus, o Pai, sabe. Segunda verdade, o texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Não estejais em trevas para que aquele dia, como ladrão, não vos surpreenda. A segunda verdade é que nós temos que estar preparados para que o grande e terrível dia do Senhor não venha como um ladrão e nos pegue de surpresa, mas nós temos que estar preparados. Terceiro, Marcos 16, versículo 3. Compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? O próprio Jesus nos dizendo que nós temos que estar atentos aos sinais. Nós temos que estar atentos, alinhados, o que nós temos vivido com o que a palavra diz. E nós como servos, como cristãos que adoram a Deus, nós temos que estar atentos a isso, olhando os sinais dos tempos e com a Bíblia Sagrada na mão. Nós temos que estar atentos a isso. Compreendeis ou não compreendeis? Vocês estão vendo ou vocês não estão vendo? É isso que Jesus está perguntando aqui. Então são 3 verdades que antes de nós iniciarmos essa meditação aqui, nós temos que entender que o dia e hora ninguém sabe, que nós não devemos nos deixar ser surpreendidos por esse dia como um ladrão, mas nós devemos estar atentos e nós devemos compreender os sinais dos fins
alinhados à palavra de Deus. O fim dos tempos, amados. Marcos 13, 3 e 4, como nós já lemos aqui. Somente Marcos nos dá esse detalhe. Esses 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, eles chegam até o mestre, até Jesus, e fazem essa pergunta: quando acontecerão essas coisas, Jesus? Qual o sinal que vai nos dizer que tu estás prestes a vir, que isso tudo vai se cumprir? Quando os discípulos perguntam isso para Jesus, nós nos remetemos ao nosso tempo hoje. Nós podemos olhar os sinais, nós podemos olhar a natureza, nós podemos olhar que o fim está próximo. Nós não queremos alarmar ninguém, nós só estamos sendo realistas. O fim dos tempos está próximo. Para saber se realmente o fim está próximo, aquele que não acredita na Bíblia, é só olhar para o que está acontecendo nos nossos tempos. E o cristão que crê na Bíblia, ele vai olhar para isso, para o que está vivendo e para a Bíblia. A história, a geologia, a sociologia, a política, as religiões, os documentários e as reportagens na TV, olhe ao seu redor. O que temos assistido muitas vezes são homens da ciência, que muitas vezes não creem na palavra e estão dizendo aquilo que a palavra está comprovando, que os dias são maus, o fim está próximo. Caso não mudemos a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver, a raça humana está com seus dias contados. É isso que a ciência vem nos dizer. Mas nós que conhecemos a palavra, temos que entender que a Bíblia Sagrada, antes de qualquer cientista, já nos dizia isso, já nos diz isso. Que quando Jesus vem ao mundo, como homem, se torna um de nós, sem pecado e sem mácula, e vive uma vida de humano conosco, até a sua volta, até a sua segunda vinda, nós temos que entender que nós temos que estar com os nossos olhos atentos, ouvidos alertas, para entender o que o Espírito diz à igreja. E descortinando esse futuro, diante dessa realidade do fim, nós ficamos curiosos, mas não podemos ficar alarmados. Como no caso de Pedro e os demais apóstolos. O fim dos tempos coloca na nossa alma um turbilhão de indagações, de perguntas: como vai ser isso? O que vai acontecer? E a palavra vem nos descrever tudo isso. Os apóstolos, ansiosos de querer descortinar esse futuro, como muitas pessoas hoje, existem os seus questionamentos. Os discípulos questionaram a pessoa certa, Jesus, autor e consumador de todas as coisas. E o mestre, ele começa a destrinchar isso. No capítulo 24, ele começa a destrinchar todo esse segredo de como será o fim, de como isso tudo vai acontecer. Mas o Senhor tem um objetivo único, quando ele começa a descrever isso tudo em Mateus 24. Ele não quer nos alarmar, ele não quer nos deixar com medo, ele não quer nos deixar perplexos, não. Ele quer nos orientar como viver para que essas coisas que certamente irão acontecer, não venham abalar a nossa fé. É isso que Jesus está querendo fazer com os seus discípulos e conosco hoje. Ele vem dizer, isso tudo vai ser necessário acontecer, isso tudo vai acontecer no Senhor Jesus, para que esses acontecimentos, esses sinais não venham vos abalar. Aí nós vemos em 1 Pedro 4, 2, 5 e 7, 1 Pedro 4, versículos 2, versículos 5 e versículo 7, diz assim: no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Os pagãos terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Pedro entendeu bem o que o mestre explicou para ele ali em Mateus 24, quando ele indaga juntamente com os outros 3 discípulos. Pedro entendeu tanto que escreveu isso na sua carta, orientando a igreja também. E Jesus aqui vem nos descrever algumas dicas para o fim dos tempos. Essas dicas, nós temos que ter fé no Senhor. Por isso que hoje nós estamos meditando em fé, vivendo o fim com fé. Eu tenho que crer e acreditar que tudo o que Jesus está dizendo vai acontecer, já está acontecendo, e que Ele é poderoso para nos abençoar, para que a nossa fé não venha se abalar, mas ela venha se alicerçar mais e mais, porque como o mestre disse, está acontecendo. Então aquela promessa gloriosa muito em breve vai acontecer, porque os sinais nós já podemos ver, o rei está voltando. E existem algumas dicas que nós vamos compartilhar com os irmãos aqui,
dicas de Jesus para os fins dos tempos, contrariando um mundo alarmado e dos teólogos alarmistas. O centro das atenções, como eu já disse aqui, não são os sinais, mas o que acontecerá no coração das pessoas nessa experiência, nesse espaço em que Jesus, quem permanecer fiel até o fim, será salvo. Aquele grande e terrível dia do Senhor, Ele não venha nos pegar de surpresa, mas que nós possamos estar alicerçados na palavra. Então nós vamos ver as dicas aqui, que Jesus nos dá, algumas preocupações das pessoas, do ser humano, nossas como cristãos. Qual deve ser a preocupação do crente nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus? A primeira já aconteceu, Jesus se encarnou, viveu entre nós, morreu naquela cruz, pagou o preço de cruz por nós, cravos, lança do lado, vinagre, todo o seu sangue espargido naquela cruz por nós, aquele sacrifício, aquela cruz que era minha, que era sua, que era nossa, o mestre pagou o preço, ele morreu. 3 dias e 3 noites, Ele ressuscitou, glorioso, aleluia, Ele venceu a morte, Ele pagou o preço de cruz por nós, e hoje não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós, não vivemos mais a nossa vida, vivemos a vida de Cristo em nós, porque Ele nos comprou, aleluia. E como nós devemos viver nesse intervalo? Porque Ele ressuscitou ao 3º dia, depois de 50 dias com seus discípulos, Ele subiu ao céu, e hoje está à destra de Deus, o nosso Pai. Mas Ele disse, eu irei voltar para buscar a minha igreja. Nós temos que viver o fim, permanecendo em fé, nessa promessa gloriosa. O Rei está voltando, mas Ele nos deixou orientações, Ele nos deixou caminhos, Ele nos deixou a sua palavra, de que esses sinais precederiam a sua vinda, não para nos alarmar, para preparar as nossas vidas, e a nossa fé estivesse mais firmada nele, porque a certeza que nós vemos, cada sinal se cumprir, é a certeza de que o Mestre está voltando, o Mestre está mais próximo, Ele está regressando, Ele vai chamar pelo nosso nome. Permaneça com fé, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, glória a Deus. Então a pergunta que não quer calar, enquanto Jesus não volta, como viverão as pessoas? Como viverão os cristãos? Como estará o nosso coração e o coração de toda a humanidade enquanto Jesus não volta? Como nós estamos vivendo? Então Jesus começa ali no capítulo 24 de Mateus, o sermão escatológico, foi o famoso sermão de Jesus, onde Ele começa a descrever todos os sinais, onde Ele começa a descrever tudo. Nesse capítulo de Mateus, Jesus descreve como será o fim dos tempos. Jesus começa a descrever, para que nós possamos viver, como nós aprendemos ontem, permanecer vivendo em amor, com fé, jamais perder a nossa esperança. Primeiro, que o ensino que o Senhor nos passa é, note a preocupação das pessoas. Jesus havia acabado de lamentar pela dureza do coração das pessoas, que não queriam ouvir a sua mensagem, e que por isso o julgamento seria certo para elas. Retorna um pouquinho ali no capítulo 23 de Mateus, ali 23, o 37 e o 39, olha o que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, mas eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse texto aqui vem nos dizer, amados, que as preocupações dos homens daquele momento, e nós trazendo para os nossos dias, parece que a preocupação não mudou, o ser humano parece que não mudou nas suas preocupações. Eles estavam preocupados com a imponência das construções, com aquilo que eles podiam ver, com a sabedoria humana, com a riqueza, eles estavam preocupados com isso. Mas quando a gente começa o capítulo 24 de Mateus, os discípulos estão ali diante de Jesus, e quando Jesus está saindo do templo, aproximam-se dele, seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Oh Jesus, olha como isso é grande. Sim, isso tudo que vocês estão vendo, tudo isso, eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O primeiro templo, amados, havia sido construído por Salomão, como a gente vê lá em 2 Crônicas 7.
O segundo templo, após a destruição dos babilônicos, foi reerguido por Neemias e Esdras. Nós aprendemos em algumas lições bíblicas. Esdras, Neemias, reconstrução do templo, todo aquele negócio que nós aprendemos. Em 19 a.C., o grande rei Herodes resolveu refazer e remodelar o segundo templo. Aquele não seria tão grande, tão glorioso como o de Salomão, que era o primeiro, mas seria mais bonito do que o de Neemias e Esdras. Detalhe: o templo reconstruído por Herodes, à semelhança do de Salomão, ficou rico em detalhes de ouro, ficou rico em detalhes de prata, mármore branco. Era exatamente toda aquela beleza que impressionava os discípulos. Mas note que as preocupações deles, como é a preocupação de muitos hoje, é o quê? É o materialismo, é o egoísmo pensando em si só, é a vaidade, apegados à imagem, apegados ao material, ao luxo, ao conforto. Eu já tive, amados, a oportunidade de ouvir alguém dizendo assim: você está doido? Onde tu ouviu falar disso, que Jesus vai voltar? Se ele voltar aqui, ele vai tocar fogo em tudo. Eu falei: olha, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Eu respondi para essa pessoa, ele não era cristão, mas eu respondi para ele: Jesus vai voltar sim, ele vai queimar o que tiver que queimar sim, mas jamais venha duvidar da palavra do meu mestre, porque a palavra de Deus diz que ele vai voltar. Ele me disse que vai regressar para buscar a sua igreja. Aí essa pessoa me respondeu: eu tenho tanta coisa para me preocupar que eu não vou nem me preocupar com isso. Hoje o ser humano tem se preocupado com matéria, tem se preocupado com a riqueza. Muitos cristãos têm se deixado levar por esses desejos também. Não que seja proibido você desejar trabalhar, ter o seu carro, a sua casa, mas a nossa vida não pode se resumir a isso. Então Jesus, ele nos leva a pensar aqui. Note a preocupação das pessoas. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que ensinar as pessoas a pensar diferente, a pensar como a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, como diz Mateus 6:33. Isso não pode ser o nosso foco tem que ser Deus, o nosso foco tem que ser olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não materialismo, não egoísmo, não a vaidade, não a imagem, não o material, mas a nossa preocupação tem que ser espiritual, viver uma vida em espírito e em verdade. Aí quando Jesus continua aí no capítulo 24 de Mateus, vocês estão acompanhando comigo na Bíblia aí, ele começa a traçar alguns passos, e esses passos vêm nos mostrar sinais que precederão a sua volta, sinais dos fins. Aí nós vamos escrever aí, além de notar as preocupações das pessoas, o que motivava elas, Jesus começa a exortar os seus discípulos e a descrever para eles os sinais que precederiam a sua volta. Olha só, Mateus 24, 4 e 5, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Primeiro passo que Jesus nos manda prestar atenção é os falsos mestres, os falsos profetas. Tenha cuidado. Você só vai conseguir identificar um falso profeta se você conhecer a Bíblia. Sem conhecimento, você vai ser levado por esse vento de doutrina. Então conheça a palavra para você poder identificar o falso profeta. Segundo passo de Jesus que ele dá: guerras e rumores de outras guerras. Mateus 24, 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Será que isso aqui é novidade para nós? O século 20 foi onde aconteceram as maiores guerras na história da humanidade. Não que os outros séculos não tenham tido guerras, mas como aconteceu no século 20, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnã, hoje ali na faixa do Oriente Médio, tantas guerras acontecendo. O século 20 é o que nós mais temos visto, guerras e rumores. Outro passo que Jesus ensinou ali, Mateus 20, e cataclismas terrenos. Amados, como é que pode a gente viver num século tão rico e tantas pessoas passando fome? Tantos vulcões que estavam inativos,
hoje voltando à atividade, é maremotos, é tsunami. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, quem tem olhos e medita na palavra, tenha percepção e entenda esse passo que Jesus está mostrando, que é o princípio das dores, guerras, terremotos, catástrofes, olha só, perseguição aos cristãos, Mateus 24, 9, 11 e 22, então irão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Olha, o texto bíblico vem nos dizer aqui que a batalha vai ser tão intensa, amados, que Deus vai abreviar os dias. Vocês já perceberam que os dias têm passado tão rápido? A gente acorda às vezes 6h30, 7 horas da manhã, os que acordam um pouquinho mais cedo, 5h30, aqueles que têm um privilégio, acordam um pouquinho às 9, quando você olha no relógio, 10 horas da noite. Os dias estão correndo, parece que a gente não tem tempo para mais nada. A palavra de Deus está se cumprindo. Outro passo que o Senhor nos manda prestar atenção, Mateus 24, 12 e 13, a falta de amor. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Marcos 13, 12 e 13, o irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nossa, diácono, estou começando a ficar com medo. Não tenha medo. O próprio mestre disse, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando a gente liga o noticiário, é pai jogando filho da janela, é filho assassinando o pai, assassinando a mãe, é marido agredindo mulher, agredindo os filhos, é mãe que agride os filhos, é mãe que abandona a família. A falta do amor nos últimos dias é mais um passo que o Senhor quer que ouçamos. Outro, o avanço do Evangelho, Mateus 24, 14, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Existem cidades e países remotos na face terrestre, na terra, que ainda não ouviram falar de Jesus. E algumas semanas atrás, Elon Musk, ele é o dono da SpaceX, ou SpaceX. Esse é um milionário, ele é um bilionário, ele é um homem muito rico, e ele financiou o lançamento daquele foguete que nós ouvimos aí nos noticiários alguns dias atrás. Elon Musk, uma das intenções dele de enviar aquele foguete para o espaço, é lógico, é uma iniciativa privada, é a primeira vez que se lança um foguete para o espaço com um dinheiro que não é público, financiado por um bilionário, mas ele tem as suas pretensões, que isso aqui ele não está fazendo simplesmente por fazer. Elon Musk, ele quer lançar mais ou menos 300 satélites, para que esses satélites transmitam internet para todos esses pontos remotos da Terra. Nenhum canto da Terra vai ficar sem receber sinal de internet. Na minha cabeça, gente, eu gosto muito de estudar sobre essas questões dos fins dos tempos, essa questão que antecede a volta de Jesus. Eu amo esse tema, essa escatologia do fim, a última hora, como Jesus disse, que nós estamos vivendo a última hora. Para mim, Deus de alguma maneira está usando esse homem. Eu não sei se ele é cristão, eu não sei se ele teme a Deus, mas de alguma forma, Deus está usando esse homem para lançar esses satélites, através desse foguete, desses 2 astronautas que foram para o espaço, para que de alguma forma a internet chegue nesses lugares remotos, que nós muitas vezes não podemos ir pessoalmente, mas a palavra de Deus possa chegar até essas pessoas, através da internet, como está acontecendo aqui. Hoje nós estamos cultuando. Hoje o Covid-19, o coronavírus, está nos levando para uma situação que jamais imaginaríamos que estaríamos vivendo hoje, cultuando através da internet.
independente de ser a internet, a tua casa se torna o local da manifestação e do poder de Deus. A tua casa aí com a tua família é a igreja de Deus. Você é a igreja, aleluia. E no momento que você compartilhar a palavra de Deus, um vídeo da palavra de Deus, a pregação do evangelho, e quando esses satélites estiverem instalados, esses lugares remotos terão acesso à palavra de Deus, aleluia. Então eu entendo que isso é mais um sinal que está para se cumprir o avanço do evangelho, porque o rei está voltando, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cataclismas cósmicos precedendo a vinda de Cristo, Mateus 24, 29 e 31, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e reunirão a todos os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, aleluia, glória a Deus. Amados, sexta-feira agora, dia de morango, porque estava prestes a começar a plantação de morangos em alguns países, mas isso é sinal da volta do Senhor, a lua se tornando em sangue, vermelha, os eclipses, no sábado à noite também aqui, dia 6, houve um eclipse que pôde ser visto lá dos Estados Unidos, da Europa também, o sol escureceu. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Anos atrás, uma estrela, um meteoro caiu na terra ali na Rússia, onde interrompeu todos os sinais de telefone, internet, eles ficaram incomunicáveis, porque o meteoro, como uma estrela, caiu do céu. E veja, os sinais estão se cumprindo, e o rei está voltando, conforme o Senhor nos escreveu tudo em Mateus 24, aleluia. E como o próprio mestre disse lá no versículo 6, do mesmo capítulo 24, é necessário que tais coisas aconteçam. Necessário para quê? Por quê? A palavra de Deus diz assim: quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Nós que conhecemos a palavra, nós entendemos que isso tudo está acontecendo, e nós devemos estar atentos às dicas que Jesus nos deu para viver o fim com fé. Note a preocupação das pessoas, ouça os passos de Jesus, e em terceiro lugar, atente-se para os perigos que a igreja está correndo. Nós temos que estar com o nosso coração preparado, com a nossa fé alicerçada no Senhor, observando tudo isso e aumentando a nossa fé no Senhor. Observe algo muito interessante, que Jesus, quando ele pega o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, ele separa 31 versículos para os sinais do fim, e 65 versículos para como nós devemos viver o fim com fé, de que isso tudo está acontecendo, vai acontecer, e nós temos que, como é que nós temos que nos comportar? Então você vê que Jesus gasta muito mais tempo orientando como tem que estar o nosso coração e como nós temos que viver, do que descrevendo os sinais do fim. 31 versículos descrevendo tudo isso que nós relatamos aqui, 65 para nós entendermos como devemos viver. A palavra de Jesus, ela sempre quer nos ensinar alguma coisa. Então quando a gente termina o capítulo 24, que inicia o capítulo 25, nós vemos algumas parábolas que Jesus começa a descrever para os seus discípulos, como eles deveriam se comportar, e nós aprendemos que a primeira lição que Jesus nos dá, através das parábolas, a parábola da figueira, Mateus 24, do 32 ao 44, são leituras longas, você vai ter toda a semana para meditar nisso aí. Nós vamos fazer aqui um resumo bem rápido. Cuidado para não viver a vida inconsequentemente. Aí Jesus vem nos dizer através da parábola da figueira: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também,
quando virem todas essas coisas acontecerem, saiba que Ele está próximo, Ele está às portas. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então nós temos que olhar essa parábola da figueira, onde através dos brotos ali, nós sabemos que está próximo o verão. Olhando esses sinais, nós temos que entender: Jesus está voltando. Cuidado para não viver a vida inconsequentemente, de qualquer maneira, desconectado do céu, com olhos fechados. Não, diga para o Senhor: Senhor, eu estou vendo isso acontecer, esclarece a minha mente, abre os meus olhos da fé, aleluia, para que eu possa entender que isso é um sinal do teu regresso. Segundo, para não viver insanamente a vida, parábolas dos servos bom e mau, Mateus 24, 45 ao 51, olha o versículo 48, mas suponham que esse servo mau diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Cuidado para não viver a vida insanamente, com o coração endurecido, prestando atenção e correndo atrás só de ambições materiais, domínio, poder, sem direção, sem lucidez, sem percepção. Cuidado, não viva a vida insanamente, porque Ele prometeu. Olhe os sinais, ouça os passos de Jesus, porque Ele está voltando. Terceiro ensinamento de Jesus: cuidado para não viver indiferentemente a vida. Parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. As insensatas pegaram suas cadeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam as suas cadeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Cuidado para não viver a vida indiferentemente, cansados de esperar. Jesus já falou 3.000 anos, 2.000 anos atrás que ia voltar, e até agora nada. Jesus falou que ia acontecer isso, que ia ter terremoto, que ia ter fome, mas Ele não volta. Não quero mais acreditar nessa palavra. Cuidado, cuidado para não viver a vida com indiferença, porque o Rei está voltando. Não deixe o frio esfriar a tua fé, o frio dos acontecimentos do mundo, a falta de amor. Não deixe isso adormecer a tua fé, adormecer o teu coração. Não viva com indiferença a vida, porque o Rei está voltando. Tenha a tua vida aquecida pelo óleo do Espírito, a chama da presença do Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia! Oh Deus, deixa Ele aquecer o teu interior, deixa Ele queimar o teu coração. Aleluia! E seja cheio do óleo do Espírito, da presença do Senhor. Quarto, cuidado para não viver inconsistentemente a vida. Parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Cuidado para não viver inconsistentemente a vida. Aleluia! Enquanto Jesus não volta, não deixe de viver uma vida de amor, não deixe de viver uma vida de justiça. Seja leal à palavra do Senhor. A nossa alma tem que pulsar pela presença de Deus, a nossa alma tem que pulsar do amor de Deus, e esse amor precisa exalar o perfume de Cristo para o nosso próximo, e não vivermos uma vida com inconsistência. Cuidado. Quinto, para não viver insensivelmente a vida. A parábola das ovelhas e dos cabritos.
Eu quero ser ovelha e estar do lado direito, em nome de Jesus. Mateus 25, do 31 ao 46. As ovelhas, o Senhor dirá, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Versículo 40, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, fizeram a mim. Não seja insensível com a situação do teu próximo. Ame, ajude, auxilie. Nesse momento de pandemia, ajude o máximo de pessoas que você puder. Seja com um alimento, seja com uma palavra amiga, seja com uma oração. Não seja negligente, para que nós não ouçamos isso. Aos cabritos, versículo 41, então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Cuidado para não viver insensivelmente a vida, olhando só para si, olhando só para as suas vontades, ou pensando só em si, usando as pessoas para o bem próprio, vendo Deus só na placa de igreja, vivendo aí de maneira que não bata com a palavra de Deus, vivendo aí religiosidade. Não viva a religiosidade, não, aleluia, mas viva a palavra de Deus, viva a vontade de Deus. Cuidar dos nossos corações é o que o Senhor nos diz. Atente-se para os perigos, que enquanto Ele não volta, ao ver os passos de Jesus, nós temos que tomar cuidado com a inconsequência, a insanidade, a indiferença, a inconsistência, a insensibilidade. Cuidar dos nossos corações, para que eles não venham receber pensamentos negativos, nem influências negativas e perigosas, que podem nos levar para o fogo do inferno, mas observar as prescrições do Senhor. As dicas de Jesus para se viver no fim note as preocupações das pessoas, não faça como elas. Ouça os passos de Jesus, atente para a palavra de Deus, atente-se para os perigos que a igreja tem corrido, e não deixe o teu coração perder a fé, e observe as prescrições de Jesus. Mateus 24 e 25, o sermão escatológico do Senhor nos apresenta não só a realidade do cenário histórico, com fé no Senhor, com fé em Jesus. Aí o Senhor vem nos dizer, Mateus 24, 42 ao 44, persevere em vigília e em oração, a parábola da figueira. Procure servir o próximo, a parábola do bom servo e do mau servo. Sentimentos desentupidos, servindo como um bom mordomo, Mateus 24, 45 ao 47. Provisione recursos espirituais, como a parábola das 10 virgens, coração desobstruído, com reserva do óleo de amor. Compartilhe a palavra, e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Priorize a glória de Deus. Ações de fé, esperança e amor, como aprendemos ontem, servindo a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Amém, amados? Nesse espaço de tempo em que Jesus não volta, Ele nos deixou todas essas dicas. Nós temos que assimilar isso como Pedro assimilou. Marcos é o único, como eu disse aqui, que nos dá esse detalhe. Quais os discípulos que perguntaram isso para Jesus? Pedro, exemplo para nós. Só que eles questionavam, o mestre ensinava, e eles entendiam e colocavam em prática. Aí quando você vai ver que Pedro assimilou tudo isso no seu caráter. E eu gostaria, para nós encerrarmos, de fazer essa leitura na carta de 2 Pedro, capítulo 3. Abra a tua Bíblia aí. 2 Pedro, capítulo 3. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer essa leitura para nós encerrarmos essa meditação na palavra de Deus. O pessoal do ministério aí já vai se preparar. Nós vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer uma música, quero convidar o Adriano aqui para ajudar a gente.
E depois, na sequência, o pastor, juntamente com o ministério, vão estar encerrando este culto, essa live hoje de adoração ao nosso Deus. 2 Pedro capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo 3, do 1 ao 18, uma leitura um pouquinho extensa, mas essa leitura vem falar muito aos nossos corações, amados, muito. Pedro assimilou de forma fantástica o que o Senhor quis dizer com todos esses ensinamentos, quando ele questionou: Senhor, quando se darão essas coisas? Quando que nós saberemos? Olha só o texto. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram céus e terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham e arrependam-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ver em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, aleluia, segundo a sua promessa, glória a Deus, aguardamos novos céus e nova terra, em quem habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Mas também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, versículo 18, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Aleluia, amados. Oh Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor é justo, glorioso, e Ele diz: eu irei voltar para resgatar uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. A pergunta que não quer calar: como está o teu coração? Como está o teu coração diante de todos esses relatos de Jesus? Porque Ele já nos disse, isso vai acontecer. É necessário que isso aconteça antes que venha o fim. Creia somente, tenha fé no Senhor. Você que ainda não conhece a Jesus, você ainda que não o aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero te fazer uma proposta nesta noite. Aceite-o como Salvador da sua vida. Venha meditar na palavra conosco.
nós vamos nos alimentar juntos da palavra do Senhor, e tudo isso que nós compartilhamos aqui esta noite, você vai poder ver na íntegra, na palavra de Jesus, na palavra do Senhor, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nos salmos, no livro dos profetas, oh, aleluia, sobre o grande e terrível dia do Senhor, aleluia. E eu te proponho agora nesta noite, aceite Jesus como Salvador da sua vida. Se porventura você que está me ouvindo nesta noite e ainda não o aceitou como Salvador da sua vida, eu te digo, esta é a hora. Nós estaremos orando com a sua família, nós estaremos meditando e ensinando a palavra, estaremos do seu lado com você aí, e você fará parte deste povo que está caminhando, vivendo o fim, caminhando com fé, rumo a Jerusalém celestial, uma terra gloriosa, onde não há morte, onde não há dor, aleluia, ruas de ouro, aleluia. Muito em breve, a palavra do Senhor nos diz, creia nessa palavra, nós temos que ter fé nessa palavra, por mais que muitos a tenham como tardia, o rei está voltando, aleluia. Olhe os sinais, olhe como a humanidade tem vivido, creia na palavra de Deus, Jesus está voltando, glorioso, com os seus anjos, e muito em breve, nós ouviremos o soar da trombeta gloriosa de Deus, aleluia, e a voz do Senhor ecoando nos nossos ouvidos, vinde benditos de meu Pai, dar as moradas que vos estão preparadas desde a fundação do mundo. Aceite Jesus, aceite-o como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele pagou o preço por você, Ele pagou o preço de cruz, preço de morte. Você, quando levanta a sua mão e aceita Jesus como seu Salvador, você é livre para viver uma vida de liberdade, pautada na vontade do Senhor. Aí nós podemos dizer, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, nova graça, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti. Aleluia, cremos. Nossa fé não seja um hino